Sejam muito bem-vindos ao Enem TV, segunda edição, hoje, quinta-feira, 14 de janeiro, são exatamente 19 horas e 30 minutos e nós estamos aqui trazendo em pauta linguagens e redação. E hoje eu tenho convidados muito especiais, diretamente da rede de ensino Apogeu, que nos ajudarão nessa jornada de conhecimento ao longo da nossa transmissão Enem TV de hoje. E eu vou começar trazendo para nossa arena digital, um grande amigo e que eu tenho certeza que vocês gostam muito dele. Mas antes, deixa eu aproveitar aqui para fazer um recado importante. A nossa transmissão é feita junto com você, então enviem aqui nos comentários suas perguntas, suas dúvidas. Se quiser mandar um abraço para alguém também, fique à vontade, vai passar pela nossa curadoria e vai aparecer aqui em tela juntinho conosco, beleza? Então agora deixa eu chamar aqui para a nossa arena o meu grande amigo Charles Dias. Como é que tá, Charles? Deixa eu tirar o seu microfone do mudo. 1, 2 e... Pronto! Pode falar, Charles. Olá, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite para todo mundo que está assistindo. O Alexandre já disse meu nome, eu sou o Charles, professor de língua portuguesa, linguagens em geral, mas na rede Apogeu, especificamente da língua portuguesa. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, ver algumas dicas, alguns lances finais, para que a gente possa, nesse próximo Enem, arrasar, arrebentar, mandar muito bem, como a gente diz, no nosso dia a dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite também para os meus amigos aí presentes. Muito obrigado, professor Charles. E agora eu vou convocar aqui para a nossa arena o meu amigo Ícaro Rodrigues, que vai nos trazer aí todo sobre literatura. Ícaro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Charles. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Bom, enfim, como o Alexandre já disse aí, eu sou o professor Ícaro e vim aqui tentar contribuir, com as questões a respeito de literatura, e até mesmo das outras manifestações artísticas. Então, nesse momento final aí, a gente vai tentar aqui, contribuir para esse finalmente, para que vocês possam aí chegar na prova, primeiramente, tranquilos, mas ali, com o conteúdo em dia, com tudo certinho, para, de fato, poder mandar muito bem, nessa etapa aí que vocês vão enfrentar nesse próximo domingo. E, professor, se a gente chegar aí a 100 usuários assistindo a nossa live simultaneamente, rola de você tocar aquele cavaquinho lá atrás para nós? O cavaquinho, na verdade, meu amigo, rola de dar alguma canjinha aqui, não tem problema não. Não, né? Então, você aproveita, já manda esse link da transmissão aqui do YouTube, no grupo da família, no grupo da pelada, no grupo do balé, manda para todo mundo, vamos fazer chegar a 100 usuários simultâneos, para a gente poder ver o Ícaro Rodrigues aí, eu mandando ver no cavaquinho, beleza? Show de bola. Beleza, agora eu vou convocar aqui para a nossa arena o professor que é amado por 11 entre cada 10 alunos do Apogeu. Wesley Pontes, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. De mais um ano a gente está aqui nessa transmissão, ajudando os alunos, conversando com eles, passando dicas nessa reta final. Eu agradeço ao Zine o convite. A gente está aqui com muita alegria para passar o nosso melhor para vocês e ajudar todo mundo nesse períodozinho que resta antes da tão esperada prova do Enem. É isso aí. Agora, todos os Vingadores em tela. Vamos que vamos. Bom demais da conta. Gente, eu queria começar o nosso bate-papo aqui pela língua portuguesa e saber o seguinte: como é a prova de língua portuguesa do Enem? Charles, manda para nós. Ok, pessoal que chegou aí agora, boa noite mais uma vez, A língua portuguesa, no Enem, constitui uma prova que a gente vê assim como todas as outras, ou seja, baseada nas competências e nas habilidades. Então, a gente costuma dizer que a primeira coisa para você fazer qualquer prova, e inclusive a do Enem,
é você conhecer a matriz de referência. Então, você tem que saber aquilo que vai ser cobrado, né, de você, aí, no caso, no momento da prova. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, a gente tem uma competência, número 1, que está muito relacionada a reconhecer aí os sistemas de comunicação. E quando a gente fala de sistemas de comunicação, é uma boa dica para a gente começar o nosso aulão de hoje. É pensar que a gente consegue dividir, categorizar os textos em grupos e que esses grupos têm alguns objetivos comuns. Esses grupos têm algumas funções dentro da sociedade. Também, além de a gente categorizar nesses grupos, a gente subdividi-los em gêneros textuais, em tipos textuais. Então, a primeira ideia, Alexandre, que a gente tem é o quê? Dividir o nosso estudo em categorias. Precisa compreender, por exemplo, que um sistema informativo engloba todos aqueles textos que têm a função cujo próprio nome carrega, que é informar. E quando a gente pensa em textos de informação, a gente divide naqueles que nos informam com caráter opinativo, por exemplo, quando a gente vê, né, um artigo de opinião, um editorial, e também aqueles que são os chamados textos jornalísticos, né, como a notícia, a reportagem. Então, a gente categorizar sistema, a gente subdividir a língua, vai levar a gente de uma forma mais fácil para compreender as habilidades, que são a grande base, né, da prova. O sistema informativo, como eu disse, é esse que tem, né, uma busca de informar como objetivo principal. Um sistema também que cai muito, que é o sistema publicitário, aqueles textos que a gente tem que estudar, analisar, que tentam muitas vezes construir, criar comportamentos, ou até mesmo mudá-los, né, diante da sociedade. E o sistema artístico, que é, né, sobre o qual o Ícaro também vai falar aí um pouco mais. Então, a primeira ideia, pessoal, é categorizar. Pensem nos objetivos que os textos têm e pensem na quantidade de gêneros textuais que vocês reconhecem, qual o objetivo de cada gênero deste. Revise, né, no material que você tem, revise nos sites disponíveis qual é a função de uma notícia, de uma crônica, de uma reportagem, qual é a função de um gráfico. Observe esse exemplo, Alexandre. Um gráfico utiliza linguagem verbal e não verbal. Então, a gente vê muito ali imagem e palavra. Então, o aluno deve ter a habilidade de analisar essas imagens e palavras, por exemplo, para resolver problemas sociais, para perceber, por exemplo, tentativa de mudança, né, em algum comportamento na sociedade. E a mesma linguagem verbal e não verbal que eu analiso num gráfico, que muitas vezes sintetiza informação, é a linguagem que eu vou analisar lá numa charge, por exemplo, quanto a uma crítica sobre algo dentro da sociedade. Então, no primeiro momento é isso. A língua portuguesa, assim como todas, são habilidades e competências. São 9 competências e 30 habilidades. É como se eu te dissesse que existem 30 tópicos para a gente poder estudar, e hoje a gente vai dar destaque, né, para alguns deles. E é exatamente isso que eu gostaria de te perguntar. Quais as habilidades que você destaca como necessário para a prova do Enem? Ok. São muitas, né, pessoal? A gente deve sempre lembrar, então, que são 30. Eu vou destacar aqui, para começar, a habilidade número 19. A que trata de habilidade 18. A que trata de progressão textual, progressão temática, análise de tipos de textos e de gêneros textuais. É muito comum que a gente veja nas questões do Enem elementos que vão constituir a progressão do texto. Destaque para você que está assistindo aí, anota no seu caderninho, né, no seu papelzinho. Pensa nos tempos verbais do pretérito, como eles são capazes de ordenar a narrativa. Pensa comigo no tempo verbal, por exemplo, do imperativo, como ele é capaz de guiar as pessoas para alguma orientação. Pensem também nos valores das conjunções, dos conectivos, capazes, né, de construir não só as sequências dos textos, mas também, né, de representar conclusão, início, aqueles mesmos conectivos que vocês usam lá com Wesley, que também podem aparecer, né, na parte fechada. Pensem aí comigo na função dos pronomes, capazes de retomar algo no texto, evitando repetições. Então, para só dar uma dica inicial, essa seria a minha.
Para a progressão, estudar tempos verbais e pensar como a relação entre eles ordena a narrativa. Afinal de contas, lembra comigo, o pretérito mais que perfeito representa aquela ação que é mais antiga, e um pretérito perfeito vem depois do mais que perfeito, então está mais próxima da atualidade. Vamos pensar aqui então. Tudo que tiver no mais que perfeito aconteceu primeiro, distante, e tudo que tiver no perfeito aconteceu mais recente. Essa relação entre esses verbos é capaz de ordenar os fatos de uma narrativa. Então é capaz, por exemplo, de trabalhar com a progressão dela. É uma habilidade que, quando a gente vê as últimas provas, está naqueles altos índices, ou seja, é uma das habilidades que mais estão presentes, porque ela se subdivide nesses formatos de ordenação do texto. Para começar, é um pouco disso. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre os tipos textuais. Bacana, bacana. Ou seja, é todo um conjunto que é muito necessário estar atento ao bom desenvolvimento da prova, né? E, professor Wesley, eu gostaria de saber de você, primeiro, a primeira dica é como... Peraí, acho que o microfone do Wesley está no mudo. Tinha colocado no mudo. Joia. Professor Wesley, qual a dica você dá para os alunos de manterem a calma durante a prova da redação? Essa questão de manter a calma ela é muito pessoal, né? Eu sempre falo com os alunos o seguinte: eles passam por um período que eu chamo período de tortura, que é quando os portões se fecham e eles ficam por meia hora esperando, né, dentro da sua sala de prova, a abertura dos cadernos, a abertura e a distribuição dos cadernos. O que eu aconselho para os alunos? A ansiedade vai bater, ela é natural, ela é normal, é fisiológico do nosso organismo ter uma reação diante de um contexto como esse, que indica medo, que indica instabilidade. Só que o aluno pode usar esse tempinho a favor dele. Desde técnicas, por exemplo, relacionadas à questão fisiológica, trabalhar a sua respiração, acalmar os seus batimentos cardíacos, se acomodar bem na carteira. Mas o mais importante é um pensamento relacionado à questão do fisiológico. Por exemplo, é necessário que ele se convença de que ele está preparado. Nesse tempinho que antecede a prova, ele pode ir fazendo uma recordação dos temas que ele estudou ao longo do ano, no que diz respeito à redação, por exemplo. Ele pode ir trabalhando também as questões, ele pode ir pensando e memorizando, no caso é rememorizando, né, as questões relacionadas aos textos que ele leu, aos repertórios que ele guardou. Ou seja, esse período que antecede a prova, ali daqueles 30 minutinhos, ele é fundamental para que ele consiga abrir o caderno com a maior certeza de que ele está preparado. Porque se ele fica ali naquela meia hora, entrando na pilha, olhando para o lado, vendo o nervosismo batendo, é aluno agitando caneta, é aluno agitando perna, é o outro com nervoso, é o outro roendo unha, ele pode entrar ali no ciclo de nervosismo também. Só que mais importante do que essa questão na hora da prova é o aluno utilizar esses dias que restam. Hoje é quinta, ele tem hoje à noite, ele tem sexta, ele tem sábado, ele tem domingo pela manhã. Ele pode usar esses dias ao favor deles, a favor dele. No caso, na redação, o que eu aconselho que os alunos façam nesse período? O aluno bate um desespero e ele acha que sair fazendo um monte de texto é a estratégia ideal. Ele fica assim, nossa, eu não fiz redação sobre tal coisa. Principalmente nessa época em que nas redes sociais começam a surgir N teorias de que o INEP deu pista do tema, professor tal que acha que tem certeza que o tema é tal coisa. O aluno entra num círculo de nervosismo que só lhe faz mal, sabe? Então, o que ele pode fazer nesses dias? Primeiro, ele deve ler os textos que ele produziu ao longo desse ano. No caso, ao longo, como a gente já está em 2021, ao longo de todo o seu período de preparação. Quando ele lê textos já feitos,
ele consegue relembrar repertórios que ele utilizou, ele consegue identificar problemas que muitas vezes estavam de forma sistemática nos seus textos, e a partir desses problemas ele consegue pensar em soluções, ou ele consegue até mesmo lembrar no dia da prova que ele tem uma inclinação para o acometimento desses problemas, e ele dobra a sua atenção para essa questão, para esse tópico. Além disso, ele pode usar esses dias restantes à prova para ler sobre temas que ele acha que, caso caiam, ele não vai ter um domínio adequado. Então, o aluno pensa, nossa, se cair um tema relacionado a tal coisa, eu vou ter muita dificuldade de fazer. O que ele deve fazer? Ler sobre o tema tal coisa. Nossa, temas que envolvem assuntos relacionados a X coisa, eu tenho muita dificuldade. Então, o que ele faz? Nesses dias que antecedem, quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã, ele pode utilizar para ler, para pegar repertórios, para tentar guardar alguns dados, para estudar alguns exemplos, e talvez até montar um esqueminha mental de um possível texto que ele faria acerca desse assunto, sabe? O aluno precisa agora, o Alexandre, trabalhar com a inteligência. Ele tem que lembrar, há poucos dias ele estará diante da prova, para a qual ele vem se preparando desde fevereiro do ano passado. Então, ele tem que usar esse tempinho a seu favor. Resumindo, então, releitura de textos já feitos, análise de equívocos cometidos, estratégias para reverter esses equívocos no dia da prova e estudar temas para os quais ele apresente alguma dificuldade na hora de escrever. Bacana demais. Excelentes dicas para que a gente possa focar em ter um ótimo resultado na prova de redação. E pegando aí essa carona na fala do Wesley, quero aproveitar para falar com o Ícaro se existe um padrão para a estrutura das questões de literatura do Enem. O que você pode me falar? Muito bem, agora sim. Então, Alexandre, não, foi? Estão me escutando? Foi, de boa. Quando a gente observa, né, a estrutura das questões, que isso é importantíssimo, né, o aluno já ter ali, ele já esperar, né, ele já saber ali a estrutura das questões, né, porque isso dá confiança ao aluno, ele já espera ali uma estrutura, e, obviamente, né, os nossos alunos, eles sabem disso, mas às vezes a gente fica tão focado ali na resposta certa, tão focado ali no texto, né, literário, qual texto, quem é esse autor, de qual movimento ele pertence, que às vezes o nosso aluno acaba esquecendo, né, de analisar também a estrutura dessa questão. É importante lembrar que as questões, né, das últimas edições do Enem, elas, na sua grande maioria, elas apresentam um texto, né, e aí a gente pode, quando é um texto em prosa, é um fragmento, né, porque não dá para colocar um romance inteiro, não dá para colocar um conto inteiro, né, então é um fragmento de um romance, um fragmento de um conto, ou então um poema, né, e a partir desse texto literário, né, a banca cria um enunciado, e esse enunciado pode fazer uma pergunta direta sobre o texto, ele pode trazer algumas informações, e essas informações podem ser de data, né? Então, início do século XX, final do século XIX, né? Pode ser uma informação do movimento literário ao qual o autor, né, do texto pertence. Então, por exemplo, se tem um texto do Oswald de Andrade, então tá lá, participante do modernismo brasileiro, ou da primeira geração do modernismo brasileiro, né? Também costuma trazer informações em relação à escola literária do autor, né?
ou então informações sobre o texto, né? Informações ali relacionadas ao estilo do texto, né? As questões que se destacam no texto. E aí é uma variedade de informações, tanto em relação, né, a característica do autor, né, que está evidente naquele fragmento escolhido, né, enfim. E aí vem o comando da questão. E o comando, né, é aquilo que na verdade, a alternativa correta vai completar. Então, o aluno tem que ficar muito atento, principalmente no comando, né, porque ele tem que saber, quando ele for procurar as alternativas, ele tem que saber sobre o que, né, essa alternativa vai responder o quê. Então, se atentar a esses detalhes, né, porque a galera sabe que o Enem costuma colocar ali, né, alternativas que podem fugir, né, ali do comando, da questão principal que se pergunta, mas, na verdade, tem relação com o texto. E aí os alunos acabam marcando, né, aquilo ali que não responde ao comando da questão. Então, é uma questão estrutural, na verdade, eu estou falando aqui do caso da literatura especificamente, mas isso pode ser levado para as outras áreas, né, que tem as questões fechadas, né, como as outras questões da prova de linguagens. Então, ficar atento a essa estrutura da questão, e muitas das vezes eu falei aqui do que mais aparece, que é um texto e o enunciado, mas existem algumas questões, por exemplo, que apresentam dois textos, né? Então, apresenta ali um texto literário e pode apresentar um texto crítico, né, que explica, que traz alguma informação sobre o texto literário, né? Ou seja, a informação não está no enunciado, mas está no texto 2. Né? Então, na verdade, é uma série de questões que o aluno pode se atentar e que vai ajudar muito ele a resolver aí a questão. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, mais uma vez, a observação de ter a calma e a parcimônia para interpretar bem tudo, o comando de cada questão que está sendo pedido, né, professor? Com certeza, é aquilo, né? Não, o aluno ele tem que estar atento ao conteúdo, sim. Ele tem que prestar atenção, ele tem que fazer uma boa leitura, sim. Mas, obviamente, que essa questão estrutural, que se repete, né, na prova como um todo, isso também ajuda, né, o aluno até responder uma questão de maneira mais rápida, né, se ele for atento a esses detalhes de maneira, obviamente, né, de maneira natural, de maneira, nada que ele force a barra e aí acaba esquecendo de ver algum detalhezinho e tal, principalmente pensando na questão do tempo. Então, de maneira natural. E, justamente pegando um gancho aí no que o Wesley falou em questão do aproveitamento do tempo, né, porque hoje é quinta-feira, a gente ainda tem alguns dias aí antes da prova, no caso da literatura, nesse momento, o mais adequado é pegar as questões das provas anteriores, né, conseguir entender esse padrão estrutural e ir relembrando, né, porque as questões de literatura elas são muito boas, porque, na verdade, você pode ir relembrando o conteúdo a partir delas, né, e principalmente fazendo links ali de uma escola literária com outra, de um autor com outro. Então, essa é a dica aí né, da postura, do comportamento dos alunos nesses últimos dias aí. Sensacional. E eu vou aproveitar agora para pegar uma carona na sua fala e direcionar uma pergunta para o professor Charles, porque todo ano as pessoas falam na questão certa de funções da linguagem. Eu quero saber como isso funciona. Então, Alexandre, a questão certa de funções da linguagem é porque ela é uma habilidade, a de número 19 nesse caso. Então, é certo realmente ter. Os alunos costumam comentar muito assim nessa questão certa, porque assim como o Ícaro falou, né, na importância da gente compreender o comando da questão,
essa, especificamente, é, talvez, assim, a mais fácil de ser identificada pelos alunos. As funções da linguagem, basicamente, têm a ver com a nossa intenção, enquanto locutor, produtor de um texto, né, de dar destaque a determinado elemento que constitui a comunicação. Então, de uma forma bem simples, eu vou tentar resumir para você, né, e para todos da seguinte forma. A gente imagina que há textos que são focados no eu. Esses textos focados no eu, né, são textos que exprimem emoções, opiniões, e para que essa marca do eu esteja presente, nós percebemos verbos e pronomes em primeira pessoa. Esses fatos de um verbo no pronome e o pronome na primeira pessoa e da marca de emoção, de opinião, faz com que aquele texto seja centrado no produtor dele. Então, essa função é chamada de emotiva ou expressiva. Quando a gente analisa outros textos, aqueles, por exemplo, como propaganda e publicidade, a gente percebe que o foco deles é em quem vai lê-los, em quem vai recebê-los, porque são textos que objetivam não mais mostrar uma opinião, mas sim convencer a nós todos de fazer algo. Então, essa é a chamada função apelativa. Como característica, a gente tem o verbo que indica a ordem: faça, compre, leia, mude, assista, clique aqui, né, que a gente vê tanto agora nos mecanismos de internet. Depois dessas duas, em que a gente tem a primeira e a segunda pessoa, existem aqueles textos que vocês já devem aí pensar comigo, são escritos em terceira pessoa. São textos cujo foco é o próprio assunto. São textos de definição, são textos de artigos científicos. E quando nós percebemos essa ausência de opinião, essa ausência de tentativa de convencer o outro, nós temos a função referencial. Com isso, nós temos aí as três pessoas do discurso. Textos que são focados no eu, para exprimir, textos que são focados no outro, para convencê-lo, e textos que são focados no próprio referente, a fim, por exemplo, de definir algo, de apresentar dados estatísticos, sem marca de opinião e sem marca de tentativa de convencimento. Nós chamamos, muitas vezes, a notícia de um bom exemplo de texto referencial, apesar de nós sabermos, né, pessoal, que as funções são por predominância. Várias funções podem estar presentes no mesmo texto. O que nós devemos ver é qual aquela que é mais destacável. Depois dessas três, existem as outras três últimas. A quarta, no caso, é a função chamada de fática. Essa função fática é aquela responsável por nós testarmos o canal de comunicação. Muitas vezes, quando a gente fala, né, bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo ao telefone, quando a gente pergunta se a pessoa está nos compreendendo, né, se eu posso continuar, e nas despedidas, a gente está testando a comunicação, seja para iniciá-la, seja para mantê-la, seja para despedir. Essas marcas de oi, tudo bem, alô, como vai, são as principais da função fática, manutenção do canal de comunicação. Depois nós temos a função poética, ou conotativa, porque trabalha com a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. São aqueles textos de canções, de músicas, de provérbios, mas também pode estar presente em outro tipo de texto quando a gente vê trabalho estético com as palavras. Para isso, gente, gravem aí. No Enem, a gente vê sempre, né, na hora de estudar, muitas figuras de linguagem. E quando a gente analisa as provas, a gente vê um grande destaque para a metáfora. A metáfora, eu brinco com os alunos, que é a mãe de todas as figuras, e ela está presente todo ano, seja na compreensão de uma charge, seja na compreensão de um texto poético, como o Ícaro falou. A metáfora, a ironia, como uma grande forma de criticar, de satirizar, e depois da metáfora e da ironia, um bom jogo antitético, paradoxal, também é bem presente do Enem. E, por fim, a função metalinguística, que é a de que eu mais gosto. A função metalinguística é aquela que representa a linguagem falando dela mesma. Um bom exemplo, Alexandre, é você pensar num dicionário, que é o exemplo bem inicial.
você vê palavras que explicam as próprias palavras, os seus significados. Quando a gente olha, por exemplo, para uma gramática normativa, descritiva, a gente percebe uma tentativa de usar palavras, sintagmas, orações, para compreender a própria língua, o seu próprio funcionamento. Então, quando a gente tem um outdoor, e nesse outdoor está escrito sobre o dia de comemoração do outdoor, ele é um meta-outdoor, porque é um outdoor falando de outdoor. Quando a gente vê uma foto, e nessa foto tem uma pessoa tirando uma foto, observe que, de certa forma, essa foto registrou o fazer fotográfico, o trabalho com a linguagem da fotografia. Esse aspecto é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque é uma questão certa e, diferentemente da progressão, que também é questão certa, esse caso das funções é fácil de identificar. O que eu preciso de vocês? Tenham muita atenção às características, os meus alunos já receberam, também fiz um mapinha mental que o Zine vai disponibilizar para vocês, que ajuda bastante, e tenham bastante atenção para o fato de que a metalinguagem é capaz de demonstrar posturas ideológicas. Como assim? Quando o João Cabral fala que catar feijão se limita com escrever, a gente percebe que para catar feijão a gente pega pedra suja, galho e joga fora. Então o ato de escrever teria algo que é bom e algo que não é bom, que deve ser jogado fora. Isso é tão característico do próprio João Cabral e da sua parte, né, que trabalha a metalinguagem. Olha a postura ali sendo representada. A Clarice, em determinados momentos, a Clarice é porque a gente que é professor vira íntimo de escritor, tá? A Clarice aqui, gente, é a Clarice Lispector. Ela nos diz, em muitos momentos, que quando ela não está escrevendo, ela fala que ela está morta. Então, ela acabou de falar sobre o processo de escrita. E então a gente vê que para essa autora, pelo menos como o Ícaro muito bem disse, naquele fragmento, a literatura, a escrita, a metalinguagem é o quê? É salvação, já que se eu não escrevo, eu estou morto, enquanto eu estou escrevendo, eu estou vivo. Então a gente percebe muitas posturas mesmo, ideológicas, até mesmo políticas, mas muito mais, né, de seus autores. É comum a gente perceber também que a gente não pode generalizar, Ícaro, Wesley aí, mas basicamente todo autor tem um texto que é metalinguístico. Então a gente vê essa presença aí, né, fortíssima. Para terminar essa pergunta que você fez, eu quero destacar aqueles versos, quando o Manuel Bandeira diz que ele faz versos de desalento, de desencanto, e ele fala com a gente assim: fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. E ele termina dizendo que faz versos como quem morre. Olha que poesia mais emotiva e, ao mesmo tempo, metalinguística. Porque ele fala através de fazer versos como é o fazer versos dele. Aí o que o Enem vai te fazer, candidato? Ele vai te dar uma só dessas, porque são 5 alternativas. Estou aparecendo na câmera, gente? Eu estou. São 5 alternativas. E são 6 funções. Então, no caso assim de a gente ter 2 muito predominantes, muito fortes, tenham atenção. O comando, e aí o Ícaro aqui, né, já deixou esse gancho para mim, é essencial para que você, né, acerte a questão. Às vezes vem assim: o primeiro texto apresenta-se como um texto publicitário, mas ao mesmo tempo metalinguístico. Já o segundo, que é uma notícia, caracteriza-se por... Então você só precisa do segundo texto. E só de pensar que é notícia, você vai achar que a função é referencial, porque ela quer passar uma informação. Então, muita atenção aí, pessoal, a esse conjunto de título, corpo do texto e até mesmo a fonte, porque a fonte nos ajuda a identificar aí grande parte, né, do que a gente precisa. Certamente. E a gente já recebeu aqui uma primeira pergunta que veio da Júlia Farinazzo para o professor Wesley. Wesley, você indica seguir modelos já prontos de redação? Não, não é uma boa estratégia, sabe, Alexandre? Sabe, Júlia? Por quê?
o tipo de tema que vai vir na prova, a escolha do recorte temático que a prova traz, tudo isso implica algumas alterações que você precisa fazer no seu projeto de texto, entende? Então, se você tem um modelo pronto de texto no qual você aposta, eu acho que é muito arriscado, além de ser algo, da perspectiva da escrita, um tanto quanto estranho, na perspectiva de estratégia de prova mesmo pode ser arriscado, porque o Enem pode trazer um recorte temático que vá completamente diferente a esse modelo que você já tem preparado, entende? Se a gente pega, por exemplo, últimos temas que já caíram no Enem, nós temos, por exemplo, 2015, o tema da persistência da violência contra a mulher. O aluno que tem uma redação previamente decorada, uma estrutura previamente decorada, ele pode ter caído num grande problema que foi o desse ano, que é o de não ter trabalhado o tópico persistência, porque achou que o tema se tratava apenas da violência contra a mulher. Então, quando o aluno já tem essas questões muito decoradas, ele perde um pouco a atenção dele para outros aspectos que devem ser contemplados. Nós já tivemos temas, por exemplo, que foi caminhos para o combate ao racismo no Brasil. Muitos alunos, quando veem um recorte dessa forma, o aluno tende a pensar que é um texto que se trata essencialmente de ficar apontando ao longo dos parágrafos os caminhos para o combate, mas pelo contrário. O aluno poderia, por exemplo, adotar uma estratégia de trabalhar duas problemáticas, dizendo um problema relacionado ao racismo no argumento, um outro problema relacionado ao racismo no outro argumento, e trazer os caminhos para o combate na conclusão, por intermédio da proposta de solução exigida pelo Enem. Ou então o aluno poderia ter dado uma causa, um problema causa ou problema histórico no argumento 1, trabalhar um argumento 2 como um argumento de consequências do racismo e vir num parágrafo final trazendo esses caminhos. Um tema que foi muito problemático no Enem, mas já é de uma edição antiga, era um tema pergunta. Era um tema que trabalhava qual é o efeito em nós entre aspas, eles são todos corruptos. Um aluno que tem uma estrutura previamente preparada, num tema como esse, que geralmente vem com um recorte diferente, ele causa muito estranhamento, e em muitos casos, como ele está munido especificamente de uma estratégia, ele se sente completamente refém dela e não consegue pensar em outras. Existem outras questões que o aluno realmente deveria ir para a prova já em mente. A Júlia que perguntou, falando com ela, é interessante que o aluno pense em repertórios estratégicos. Isso é muito interessante. Que ele pense, olha, se tiver a possibilidade de problematizar a escola num tema de redação, quais repertórios eu teria para falar sobre a escola? Se, dependendo do tema, eu conseguir problematizar, por exemplo, a atuação da coletividade, da sociedade, que repertórios socioculturais eu teria para poder citar essa atuação? Ou, se, dependendo do tema, eu puder criticar a atuação dos aparatos midiáticos, que repertório específico eu teria para poder citar a mídia na perspectiva de uma autoridade? Então, existem outras estratégias. Mais do que ter um texto pronto, e aqui eu reafirmo, possivelmente ela fez essa pergunta, Alexandre, que infelizmente, por aí afora, existem muitas pessoas que trabalham de uma forma equivocada, achando que texto é aluno sair montando palavra, completando lacuna e achando que está fazendo uma linha de raciocínio. Isso é anticientífico, isso é incorreto, isso simplesmente do ponto de vista da ciência que nós estudamos, da ciência linguística, digamos, mais especificamente, isso é até uma aberração. Falar que uma atividade, que é uma atividade tão bacana que a atividade da escrita, se resume a um complete coisas e a um emaranhado de decoreba de frases prontas.
Mas isso não quer dizer que o aluno não possa ter estratégias específicas, como as que eu disse anteriormente, até mesmo para ganhar tempo de prova e até mesmo para ter a segurança de que ele vai conseguir discorrer sobre aquele tema. Então, concluindo a pergunta, mais do que decorar textos, eu prefiro que ele tenha estratégias de argumentação, que a gente chama de linhas argumentativas, em mente. Quando ele olha o tema e diz, olha, essa linha argumentativa ela é bacana para trabalhar causa e consequência. Ou então, essa é uma linha argumentativa em que eu posso trabalhar aspectos positivos e aspectos negativos. Ou é uma linha em que eu vou focar apenas nos efeitos do problema que o tema me deu. Porque isso é o pensar no que ele vai fazer. Ele está escolhendo uma estratégia pela qual ele vai optar, entende? E, através dela, ele vai conseguir expressar o seu ponto de vista. Perfeitamente. Muito obrigado. E obrigado também a Júlia aí que enviou a pergunta e aproveitar para convocar vocês todos se tiverem alguma dúvida, alguma questão. A hora é essa, estamos aqui ao vivo, são 8 horas e 11 minutos, dia 14 de janeiro. Estamos aí às vésperas do Enem e com um timaço da rede de ensino Apogeu. Está junto comigo aqui o Wesley, o Charles, o Ícaro. Mandem as suas perguntas, fiquem à vontade. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Ícaro. Professor, eu queria que você me dissesse o seguinte, se existe algum autor de literatura ou mesmo um movimento literário que apareça com mais frequência na prova de linguagens do Enem? Essa pergunta é interessante porque, assim, no decorrer do ano, né, os alunos questionam isso, né, professor, mas o que eu devo ler? Porque, diferentemente, né, de outros concursos, outras provas, os vestibulares, né, os vestibulares tradicionais, muitos deles apresentavam uma lista, né, de autores ou uma lista de obras, né, para que os alunos pudessem ler e, a partir dessa leitura, eles fariam a prova, né, resolveriam as questões de literatura. O Enem não funciona dessa forma. No Enem pode, né, aparecer qualquer movimento da literatura brasileira, qualquer autor, né, que, obviamente, compõe aí as escolas literárias. Agora, é óbvio que nós observamos aí, né, as questões dos anos anteriores, a gente observa, principalmente no que se refere à literatura, questões que envolvem a literatura modernista, né, o modernismo brasileiro, a partir aí do século XX, e a literatura contemporânea, essa literatura que pode ser chamada também, né, de tendências contemporâneas, ou pós-modernismo, enfim. Na verdade, essa literatura que está sendo produzida aí, né, que foi produzida recentemente, que está sendo produzida aí agora. Então, esses movimentos, né, mais próximos, né, do nosso tempo, da nossa realidade, são movimentos que costumam aparecer com mais frequência. E, analisando os autores, são esses os autores que produziram, né, as suas obras a partir do século XX. Então, nós temos aí, né, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o Carlos Drummond, nós temos aí, já num segundo momento, né, junto com o Drummond, nós temos Vinícius de Moraes, nós temos Cecília Meirelles, num terceiro momento, Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, né, hora ou outra a gente se depara com uma questão desses autores. Pensando nessa literatura aí ainda mais, né, bem próxima da gente, bem contemporânea, a gente tem Rubem Braga, nós temos aí autores, né, que talvez não são nem tão conhecidos como esses que eu acabei de mencionar, mas que estão aí produzindo uma literatura
né, aí, nesse tempo, falando dos problemas, das questões, abordando temáticas que são, né, comum a esse tempo que a gente vive. Então, a dica que eu dou, obviamente, em relação a essa produção literária, né, para os alunos ficarem atentos. Agora, pessoal, nós também não devemos minimizar a importância daquela literatura que a gente pode chamar de literatura clássica, ou, né, os outros movimentos, né, anteriores aí ao modernismo. Também é muito recorrente, ali no século XIX, autores do romantismo, né, questões que trazem textos, né, de autores do romantismo, do realismo, do naturalismo e do pré-modernismo. Pensando na poesia, a gente também tem ali, né, alguma coisa de simbolismo e de parnasianismo. Agora, Machado de Assis, né, é um dos autores que sempre estão aparecendo e que tem uma importância muito grande. E eu sempre falo isso em sala de aula. Muitas questões, elas fazem referência, por exemplo, aparece lá um texto, né, de um autor, e no enunciado mesmo ele fala que ele teve influência de outro autor, né, ou de um outro movimento, apesar dele não pertencer, ele é um autor contemporâneo, mas há ali características de um movimento, de um outro movimento literário. Então, assim, na verdade, né, o que o aluno ele deve buscar é ter um amplo repertório literário. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais, né, ele tem ali a sabedoria, não estou falando só de características não, tá, gente, mas de leitura, né? O Wesley falou, né, da importância da leitura, e no caso da literatura, não há outra forma de conhecer a literatura se não for lendo. É a melhor estratégia, né? Uhum. Agora, é óbvio, a leitura ela não se dá assim de um dia para o outro. É no decorrer da formação, né? Desde lá do ensino fundamental, né? Passando por toda a trajetória do ensino médio. Então, tudo isso que ele leu, né? E não só na escola, as leituras que foram recomendadas na escola, as leituras, né, de textos literários que ele fez porque ele se interessou pela temática, ou porque ele gostou do autor, porque ele, enfim, se identificou de alguma forma, isso tudo é muito importante, e ele tem que acionar esse repertório na hora lá da prova do Enem. E agora uma questão que eu percebo também com recorrência nas provas do Enem, eu queria perguntar para o Charles, sempre tem publicidade e propaganda presentes na prova. O que essas questões costumam cobrar com frequência dos candidatos? Ok. Quanto à publicidade e à propaganda, que a gente também, como você disse, vê presente todos os anos no Enem, o que nós vamos ver sendo cobrado é o seguinte: primeiro, nós vamos perceber que a prova pode nos cobrar quais os recursos que foram utilizados naquele texto que está sendo dado para criar determinado tipo de comportamento ou para mudar algum tipo de comportamento. Então, por exemplo, se a gente lembra de uma questão aqui que dizia assim: se no inverno é difícil acordar, imagina dormir. Pensa comigo, ó. Se no inverno é difícil acordar, imagina dormir. E aí depois o texto falava embaixo, um texto publicitário, sobre essa batalha que as pessoas em situação de rua, por exemplo, vivem, né, necessitando, por exemplo, de agasalhos. Então, qual é o recurso que foi utilizado aí? O recurso foi essa oposição entre acordar e dormir. Afinal de contas, né, a gente pensa sozinho, muitas vezes, assim, peraí, mas no inverno é difícil acordar, imagina dormir? Não é difícil dormir no inverno. A questão do texto publicitário busca exatamente essa reflexão. Não é difícil para a gente, que está dentro de casa, que tem cobertor, que está aquecido, que tem alimento. Então, a resposta era o quê?
através da estratégia entre a dificuldade para dormir ou acordar no inverno, né, esse recurso de antítese, a questão relativizava a nossa postura de leitor e a postura das pessoas que estão necessitadas. Então, o primeiro ponto é estar muito atento aos elementos constituintes da peça publicitária. Pode ser, gente, um jogo ortográfico, ou seja, letras maiores. Uma campanha publicitária, por exemplo, sobre vacinação, né, da chamada antiga raiva, você vê que as fontes estão todas corroídas, como se fossem aquelas fontes de filme de terror. Afinal de contas, o próprio desenho da fonte vai imitar a raiva, às vezes escorrendo como se fosse sangue. Então, identificar esses recursos é o quê? Analisar cada texto individualmente. Desculpem a tosse. Segundo, gente, a gente inferir. Vocês continuam me ouvindo? Sim? Obrigado. A gente inferir quais são os objetivos comunicativos, qual é, né, o público-alvo daquele texto. E aí volta, né, mais uma vez, as marcas do texto. Se eu tenho um texto, por exemplo, né, que conversa com aquilo que é feminino, né, por exemplo, a figura da mulher, né, a gente tem ali um público-alvo que é feminino. Se o texto, né, conversa, por exemplo, e diz assim, né, já caiu no Enem, no canal X, você tem a programação adequada para o seu filho. Então, você já sabe que o público-alvo ali são pessoas que possuem filhos, que têm filhos, né? Então são pais. Depois, então, de a gente analisar quais são, né, os recursos utilizados para criar, para mudar comportamento, de a gente tentar identificar o público-alvo, a gente tem que também tentar identificar qual é a estratégia que foi usada. Muitas vezes o Enem traz lá na habilidade dele, né, sedução, intimidação e comoção, são as principais. Elas são bem diferentes entre si e vai nessas três a minha dica dessa pergunta. A sedução é aquele tipo de texto que te dá vontade de ter aquele produto, te dá vontade de ser daquela forma. Por exemplo, quando você vê uma peça de uma empresa que trabalha com perfumes, maquiagem, cremes em geral, e aí ela diz que com aquela marca você bota o lobo mau na coleira. O que ela acabou de dizer para a gente? Ela está nos seduzindo, e principalmente ali a figura da mulher, já que o lobo mau lá no conto de fadas vai pegar a Chapeuzinho e a vovó, ela está tentando seduzir para dizer que ao usar aqueles produtos, você não corre esses riscos. Diferentemente da comoção. Comoção, imaginem comigo, né, a imagem de uma criança, também já caiu no Enem, essa criança com um rostinho, né, o semblante triste, e ali no texto, né, na parte verbal, falando sobre doação de órgãos, doação de tecidos. Então, o que a gente percebe ali é uma tentativa de te comover. A comoção nos leva a tomar atitudes. E, por fim, a intimidação, que é aquele que faz a gente ter medo. Por exemplo, veio no Enem um desenho de pulmões no formato, aliás, de árvores no formato de pulmões, e a simples frase, quer continuar a respirar? Tem que preservar. Isso nos intimida, porque continuar a respirar não passa pelo campo do desejo, né? Mas sim da necessidade para a sobrevivência. Então você é obrigada a tomar um tipo de atitude. Uma dica que eu costumo falar sempre com os alunos, pessoal, é ter muita atenção no texto publicitário para o jogo que é feito, em grande parte das vezes, entre a imagem e a palavra. Isso é certo no Enem. Quando você vê a imagem, você deve pensar que ela está em consonância com a palavra. A imagem está ali para ampliar o sentido. A imagem está ali, muitas das vezes, no texto publicitário, como uma metáfora. A metáfora, por exemplo, quando eu digo assim, eu vejo lá um biscoito, e aquele biscoito está representando, metaforicamente, tudo que é utilizado com muito açúcar. Então, vai ter uma questão de linguagem corporal para se refletir sobre o consumo dentro da sociedade. Então, você tem que olhar para aquela imagem daquele biscoito e daquela mensagem do açúcar. Por quê? Porque na hora de marcar as alternativas, pessoal, vai estar dizendo, eu vou resumir, é claro, né, uma construção de um distrator.
mas vai estar dizendo assim, a peça publicitária objetiva criticar o consumo de biscoito. Em outro, no gabarito, vai estar dizendo que a peça publicitária tem o objetivo de conscientizar a população sobre questões alimentares. É muito comum que a gente veja nas relações das questões de textos publicitários os distratores, que são aquelas alternativas erradas, né, tentando nos enganar na seguinte situação. Você olha para o texto e percebe que a ideia ali é açúcar. Então, açúcar é algo que está presente em muitos alimentos. É apresentado, então, de uma forma geral. E que o biscoito é um tipo muito específico de alimento. Então, normalmente, aquele biscoito ou outra imagenzinha que está ali é uma representação, muitas vezes metafórica, mas você tem que marcar a alternativa que está dizendo o que há por trás dela. Então, biscoito representa açúcar. Outro exemplo, mulheres, olhem para o vídeo, né, como eu digo na aula, mulheres, uma tampou os ouvidos, a outra tampou os olhos e a terceira tampou a boca. Você tinha que perceber que ali naquela peça publicitária estava falando sobre a nossa conivência, muitas vezes, quanto ao silenciamento das coisas que envolvem, né, o feminino, né, não só a mulher, né, hétero, por exemplo, mas o feminino em geral. Então, gente, atenção aos recursos, olha muito para as imagens e pensa na relação das imagens com as palavras, analisa as estratégias, as principais, sedução, comoção, intimidação, e busca ver ali qual seria o possível público-alvo, né, daquele texto ali. Quanto ao gênero textual, o que eu mais tenho que destacar para vocês é o cartaz, porque existem muitos gêneros textuais publicitários. O jingle, né, um outdoor, um panfleto, mas o cartaz é aquele que normalmente vem em predominância no Enem, pelo fato de poder ser representado, né, gente, de forma fácil, né, não precisa tanto do jogo com as cores, aqueles que são selecionados para o Enem, visto que a prova vem em preto e branco, e normalmente tem essa ideia de conscientização da sociedade, de mudança da sociedade. Cuidado, não é a primeira vez, não foi uma vez só, que vem uma alternativa do tipo assim, esse texto foi criado para a população se indignar, para a população se revoltar. Isso não vai ser gabarito, tá, pessoal? Por quê? Porque os textos que o Enem vai selecionar estarão a serviço o quê? De uma vida melhor, de uma vida coerentemente em busca de paz. Então não vai ter um texto lá que é para fazer a população se revoltar, que é para fazer a população, né, ficar nervosa ou raivosa, por exemplo. É isso aí, sobre publicidade e propaganda. Bacana. E já pegando esse gancho de dicas sobre publicidade e propaganda, eu gostaria de perguntar para o professor Wesley, quais são os erros que podem e devem ser evitados durante a prova de redação, e também saber se é importante reler os próprios textos para identificar esses prováveis erros e, assim, evitá-los também. Entendi. Na hora da prova, existe uma série de possíveis erros que possam acontecer. E aí que fique claro, apesar de nós estarmos falando de redação, o erro ao qual me refiro aqui não é o erro gramatical, né, que comumente nós chamamos de erro gramatical. Não estou falando dos desvios à norma culta. Eu estou dizendo de posturas erradas ou até mesmo de algumas posturas que vão contra o próprio exame. Vou dar exemplo. Um erro muito comum que é cometido no fazer da prova é o uso equivocado da coletânea. A coletânea é o conjunto de textos muito bem pensados e com estratégias de leitura subentendidas pré-definidas, e, a partir dela, a banca espera que o aluno consiga pensar em uma série de possibilidades para falar sobre o assunto, né? Os alunos tendem, por exemplo, a copiar a coletânea. A cópia integral
ou até mesmo aquela em que o aluno muda uma ordem ou outra de um trecho, troca uma ou outra palavra. No Enem, a correção, ela descredibiliza as linhas copiadas. Então, se o aluno fez 23 linhas de texto e ele tem 4 linhas que são cópias da coletânea, essas 4 linhas são ignoradas a título de avaliação. A cópia é um recurso mais, vamos dizer, de desespero, mas o que muitos alunos fazem é a paráfrase. Essa paráfrase, se for nesse estilo também, de ficar apenas dizendo a mesma coisa que os textos motivadores estão dizendo, ela vai ter ali, o aluno vai ter aquela linha parafraseada descontabilizada. Um outro equívoco cometido com relação à coletânea é o aluno fazer um texto cujo conteúdo esteja predominantemente preso aos textos motivadores. Tá? Vou dar um exemplo, Alexandre. No meu curso, eu dei para os meus alunos um tema de redação no mês de novembro sobre a escravidão moderna, para eles escreverem sobre as formas análogas à escravidão que nós encontramos no Brasil atual. O texto 3 da coletânea falava sobre o período da escravidão no Brasil, para dizer que é uma prática que nós temos marcada na nossa história, infelizmente. O que aconteceu? Vários alunos fizeram uma introdução apostando no repertório sociocultural desse parágrafo a escravidão no período da colonização. Isso é um equívoco, porque se está na coletânea e o aluno coloca no texto dele, isso que ele fez faz com que esse repertório não seja considerado um repertório sociocultural válido para a quantificação da competência 2, que é o critério da prova, a competência da prova de redação específica para avaliar os recursos socioculturais de uma pessoa, né, do candidato, no caso. O que o aluno deveria fazer? Ele deveria olhar aquela coletânea e dizer o seguinte: beleza, a coletânea me deu um exemplo histórico, que é a escravidão dos povos negros, como um exemplo de algo que já aconteceu, mas eu poderia pensar em outros. Ele poderia ainda falar no período da colonização brasileira da escravidão dos povos indígenas. Ele poderia ter falado da escravidão dos judeus na época da Alemanha nazista, que inclusive tinha, né, como uma placa num dos campos de concentração mais famoso, o Auschwitz, tinha a placa "O Trabalho Liberta". Então, ele poderia ter feito panoramas históricos diferentes. Então, um dos erros mais graves é copiar. Esse é grave porque o aluno tem as suas linhas não contabilizadas para efeito de correção. Ou parafrasear, porque aquele repertório que ele utilizou e só falou com as suas palavras não vai ser considerado um repertório válido. Vamos supor, o aluno fez uma introdução utilizando o mesmo repertório que estava na coletânea. No caso, falando um pouco mais papapá. Aquele repertório não vai ser contabilizado para avaliação da competência 2. Mas se ele, nos parágrafos subsequentes, tiver outros repertórios que não foram apresentados pela coletânea, aqueles repertórios passam a valer para contabilização. Então, o aluno precisa ficar desesperado, falando: nossa, eu contextualizei exatamente o que está na coletânea. Se você não fez uma cópia, o aluno está copiando, apropriando daquele conteúdo, falando que é o seu, beleza, você só não terá aquela coletânea contabilizada. A Júlia perguntou que se poderia citar coletânea. É exatamente isso que eu estou falando, Júlia. Você pode citar, mas não vai ser considerado um repertório válido para a contabilização da nota da competência 2. Para ganhar 200 na competência 2, você primeiro tem que ter repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural ele tem que estar legitimado. De acordo com a grade, um repertório legitimado é um repertório que pertença a alguma área do saber. É um repertório da área jornalística, da área artística, da área científica, o que seja. Aqui o Enem não faz distinção de um repertório melhor que o outro.
Além de legitimado, ele tem que ser pertinente ao tema, porque senão o aluno decoraria um monte de frases que ele viu na internet, sairia jogando na prova e ganharia nota. Aí o Enem diz, não, o seu repertório tem que ter sentido com o recorte que foi dado. E esse repertório tem que também ser produtivo, ou seja, aquele repertório tem que ter sentido, relação e importância para o contexto no qual ele foi inserido, para aquele parágrafo no qual ele foi utilizado. Me entendem? Então, a pergunta da Júlia é, posso usar a coletânea? Ok. Vai ser contabilizado como repertório para você sair do nível 120 e ir para as notas maiores? Não. Mas se você usou a coletânea e tiver repertório nos outros argumentos, ok. Aí o corretor vai analisar os outros repertórios e observar se eles se enquadram no nível 160 ou no nível 200. Um outro erro, além da coletânea, muito comum que os alunos costumam ter, é o de não fazer uma revisão do próprio texto. Eu costumo falar com os alunos que nem escritores profissionais, pessoas que vivem da escrita, se permitem não revisar o texto. A revisão é uma etapa da escrita. A escrita se constitui em planejamento, execução e revisão. E a revisão é a etapa na qual o aluno vai peneirar diversos desvios gramaticais que ele cometeu e que não havia percebido no momento da escrita e que, de fato, não é para perceber, porque, no caso do aluno, ou ele se mantém atento à construção da escrita e à progressão das ideias, ou à gramática. E aí ele pode lembrar igual a construção de uma casa. Você precisa solidificar para depois fazer o acabamento. Então, você pode pensar a revisão como acabamento. Depois que você tiver um texto pronto, você vai falar, beleza, agora eu vou voltar para verificar possíveis desvios, para verificar repetições, para até mesmo com uma estratégia estilística de elegantizar um ou outro termo, de variar os repertórios, os conectores que ele utilizou, seja as conjunções, sejam os operadores argumentativos. Não revisar é um erro gravíssimo. Eu já vi muitos alunos, Alexandre, eu tenho um caso de um aluno, é de 2013, se eu não me engano, não lembro dessas coisas, mas ele não passou para o curso que ele queria, que era medicina, na universidade da cidade dele, que acho que é Ouro Preto, se eu não me engano, era uma questão assim de uns 8 pontos, uma coisa do tipo. 8 pontos na nota do SISU corresponde a 40 pontos na nota da redação. E 40 pontos na nota da redação ele poderia ter ganhado por desvios que ele cometeu na prova, pelo nervosismo e por não ter relido o próprio texto, que ele normalmente não cometia antes. Então, você tem que prestar atenção no seguinte, revisar não é perda de tempo, muito pelo contrário, revisar é estratégia de prova, tudo bem? Revisar vai garantir que você evite possíveis problemas e, ao mesmo tempo, pode garantir isso que eu acabei de falar, uma possível redução do nível 160 para o nível 120, e você ter 8 pontos que naquele mata-mata, jogos vorazes, que é o SISU, 8 pontos te jogam em muitas posições para baixo e te evitam fazer com que você consiga entrar no seu curso. Então, parece bobeira, mas na análise mais profunda da situação é muito sério. Então, eu queria destacar esses pontos. Não revisar é um erro grave na prova. Não pensar na coletânea a partir dela, até melhor, é não pensar a partir da coletânea e não pensar a coletânea no texto. Também é um erro que eu considero perigoso para o aluno no dia da prova do Enem. Bacana. E agora a gente está aí entrando nos momentos finais da nossa transmissão do aulão de linguagens e redação. Eu queria fazer aqui um giro de considerações finais antes da gente se despedir da nossa audiência e, claro, desejar uma excelente prova no fim de semana. Então, vou seguir a ordem que a gente está aqui, pelo relógio. Professor Charles, suas considerações finais aí para poder mandar bem na prova desse fim de semana.
Então, pessoal, para a gente falar um pouquinho em considerações finais, né? É sempre um pouco complexo, porque a gente está em processo. Mas para a gente se despedir, vamos dizer assim, eu quero, né, no primeiro momento, lembrá-los sempre disso. Estejam atentos e atentas ao seu tempo, estejam atentos aos materiais que você precisa levar, da sua caneta, né? De carga transparente, de cor preta, estejam atentos às documentações, à alimentação, estejam atentos também ao seu sono nesses dias, porque é o momento de você, né, falando numa linguagem muito clara, não passar nervosismos, né, não se estressar demais por algumas questões, tentem, né, de alguma forma, se colocar também no lugar de tantas pessoas aí que, devido à pandemia e esse agravamento das diferenças sociais, não têm as mesmas oportunidades que muitos de nossos alunos, em geral, né, têm aí, porque é uma posição muito importante que a gente deve ter na sociedade. Então, isso é a ideia, assim, da preparação sentimental, da preparação emocional para a prova. Específico para português. Lembra o que todos nós falamos sempre. Cada item do Enem, o item, né, o que se chama popularmente de questão, é baseado no texto, no comando e nos distratores. Vai ter, normalmente, uma dupla dúvida ali no finalzinho, nesses distratores, e a minha dica final é que quando você ficar entre duas alternativas, que normalmente é o que todo aluno, toda aluna fala, você tenha muita atenção para o que vem antes da vírgula e o que vem depois. Por exemplo, se eu digo para você assim, é uma notícia, vírgula, pois expressa opinião, você já sabe que ela está errada, porque a notícia não é para expressar opinião. Então, às vezes, ao relacionar o que vem antes da vírgula e o que vem depois, a gente já consegue eliminar essas que ficam pairando aí como dúvida entre duas últimas. A linguagem está aí para isso, né, pessoal? Para a gente se encantar, se informar, se conscientizar, mas, acima de tudo, né, para a gente se comunicar o tempo todo. Então, fica aí a minha comunicação, um desejo de ótima prova para todos vocês, que vocês tenham muita segurança, muita tranquilidade e que, em breve, né, a gente não veja mais vocês em cursinhos ou similares, que vocês estejam aí seguindo os sonhos de vocês. Um beijo no coração, tá? Fica aí que a gente ainda vai fazer uma foto com todos nós juntos até o final, ok? Professor Ícaro, quais são as suas considerações finais para a prova do Enem? Diga para mim. Então, eu assino embaixo tudo que o Charles, né, colocou aí, pontuou. E esse ano, especialmente, além de toda aquela preocupação, né, de toda aquela atenção, na verdade, né, com o horário, com o antes da prova, né, o se alimentar bem, o dormir bem, enfim, que não deve ser feito só no dia, né, mas eu espero que vocês já estejam fazendo isso, se alimentando, né, prestando atenção, uma atenção maior na alimentação, no horário de sono, né, nas questões emocionais, no psicológico. Mas eu queria aqui destacar, pessoal, a importância desse ano com atenção à sua saúde, né? Estamos ainda vivendo um período de pandemia e a gente e vocês, né, vão estar, né, com muitas pessoas. Então, assim, a questão das máscaras é, né, essencial. Leva o seu álcool gel, né, assim, porque sem saúde, pessoal, você não faz prova, você não faz universidade, você não faz o seu curso, você não faz nada, né? A saúde é o essencial. Sem ela, infelizmente, a gente não consegue fazer nada. Então, acho que o cuidado maior, né, é óbvio, não é o maior, mas coloca aí nesse grupo, né, dos grandes cuidados, é com a sua saúde, tá? Então,
eu desejo para vocês uma excelente prova, né, relacionada à literatura e até às outras manifestações artísticas, né? Acionem o repertório de vocês, o conhecimento que você adquiriu no decorrer, né, dos seus estudos de 2020, mas não só isso, né, o conhecimento que você carrega aí ao longo da sua trajetória, né, enquanto estudante, enquanto leitor, enquanto uma pessoa que gosta de escutar música, né, que gosta de ir a peças de teatro, enfim, o seu repertório cultural, o seu repertório artístico, tá certo? Não se esqueçam disso. Bom, assim, o que eu posso desejar para vocês é uma excelente prova, sintam-se abraçados, né, e com certeza nós vamos estar aqui, né, mandando energias positivas aí para vocês, tá certo? Um grande abraço. Show de bola, muitíssimo obrigado. Aguarde aí que a gente vai fazer uma foto com todo mundo junto ao final. E agora as considerações finais do nosso queridíssimo professor Wesley. Lembrando de acionar aí o microfone. Já estava esquecendo, lesado igual o Ícaro. Olha Manda só, antes de tudo, eu queria agradecer mais uma vez ao convite, tá? Para a gente do Colégio Apogeu, é sempre uma honra falar com vocês. Eu estava vendo o sofazinho aí ao fundo, eu falei, a gente podia estar naquele sofazinho igual em anos anteriores, que é muito agradável. Então, antes de tudo, muito obrigado pelo convite e também por acreditar e confiar no nosso trabalho, tá? Para os nossos alunos, eu confirmo tudo que os professores falaram, né? Realmente é um momento de ter cuidado com a sua saúde, é um momento de ter cuidado com o seu sono, é um momento de ter cuidado com a sua alimentação e com a sua hidratação. O corpo físico, ele realmente é fundamental que ele esteja bem, tá? E a saúde psicológica também se faz muito importante. Como eu disse, você precisa convencer a si mesmo de que você se preparou ao longo de toda essa jornada, de que você está munido de ótimas estratégias, de que você deu o seu melhor, de que você fez a sua parte. Eu acho que isso não pode faltar na sua preparação. Para as pessoas com a questão da ansiedade, e aí eu falo de igual para igual, porque eu sou uma pessoa que tenho problemas com ansiedade, eu aprendi a me ajudar muito, e eu digo me ajudar porque realmente é uma autoajuda, com a respiração. Depois dei uma olhada em vídeos que ensinem você a respirar de forma adequada, porque fisiologicamente essa respiração vai auxiliar no controle dos seus batimentos cardíacos, naquela sensação de acalmar. Respirar é uma ótima estratégia, porque o ansioso não respira, né? Ele está abafado, pensando, olhando para tudo, ignora o seu lado, foque em você. No caso da redação, dê uma olhada no tema, se tiver afinidade, se sentiu que está contigo, faz ali o seu esqueminha, manda ver. Depois que tiver tudo prontinho, pega sim as provas objetivas, volta depois, quando tiver dado um pouco de desintoxicada das suas próprias ideias, para você fazer a sua leitura, para você fazer a sua revisão e os seus apontamentos, tá? Lembrem-se de que a prova na sua mão, ela é sua. Isso significa que vocês podem, sem dúvida alguma, pensar na estratégia melhor para você. Então, você pode ir, voltar, planejar, olhar depois, claro, dentro daquilo que você planejou e dentro daquilo em que você se preparou ao longo deste ano, tá bem? Essas são minhas dicas para vocês. Sensacional, dicas ótimas. Aliás, todos aqui hoje compartilharam o melhor de todos, do conhecimento, da bagagem que cada um de vocês ao longo do ano de 2020, um ano tão difícil para cada um de nós, vocês deram aí o seu melhor, estiveram de um modo novo
ao lado dos seus alunos, com a cumplicidade de sempre, que lhes é uma das maiores características de todos aqui, e essa cumplicidade com cada um dos alunos, coisa que a gente vem acompanhando, aprendendo e admirando a cada ano que passa através do Enem TV, com a oportunidade de realizar esse trabalho junto com esse corpo docente da rede de ensino Apogeu, né? A nossa vida tem Apogeu, e também com o apoio da rede de ensino Docto. Então, eu tenho muito a agradecer aqui a presença e a participação de todos vocês. Deixa eu aproveitar aqui para fazer a nossa tradicional foto de encerramento. Deixa eu colocar aqui na tela toda, para poder dar um print screen bem bacana nosso. Ok, vamos lá, deixa eu só... Cadê meu print screen? Achei. Ah, tá aqui. Então vamos lá, aquele V da vitória do Enem, vamos embora. Aí, muito bom, gente. Muitíssimo obrigado mais uma vez a todos vocês, professor Wesley, professor Ícaro, professor Charles, de coração, parabéns pelo trabalho de vocês, mestres, aqueles que transmitem o saber em um mundo que está cada vez mais difícil de se transmitir um saber. Então, a vocês, meu muito obrigado pela persistência, pela garra, vamos que vamos. E a todos vocês que vão fazer a prova do Enem, luz, tranquilidade e, como foi dito aqui várias vezes, respirem! Vamos que vamos, gente. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Ricardo Nunes, um beijo no seu coração, está aqui ligadinho conosco. Maquerley, todo mundo aí, um grande abraço a todos vocês. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Terças, 19h30. Quinta-feira, às 19h30, é só entrar em enemtv.com.br, já adiciona lá o seu lembrete e fique conosco aí para as próximas edições. E vamos que vamos, bom descanso para todo mundo aí, gente. Valeu! Um abraço, boa prova. Beijos. Um abraço, tchau, tchau. Beijo, pessoal. Boa prova. Nós vamos ficando por aqui, lembrando a todos vocês que na terça-feira que vem tem muito mais, às 19h30 e também na quinta-feira, com a quarta e última transmissão do Enem TV. Nossos agradecimentos a toda a equipe da Rede de Ensino Apogeu e também a Rede de Ensino Docto. Uma boa noite e um beijo no coração de todos vocês!